Fala pessoal, beleza? Diego aqui mais uma vez no segundo vídeo do canal, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que sempre permeia a cabeça de todos os investidores quando estão começando essa jornada, que é referente a quanto tempo eu preciso investir para eu conseguir viver de renda ou não precisar mais trabalhar ou poder tomar a decisão de trabalhar ou não, para conseguir aí ter uma vida mais tranquila aí, podemos dizer desta forma, tá? Então hoje a gente vai bater um papo sobre isso daí, conversar quanto que a gente precisa juntar, como que eu consigo juntar. É um pouco polêmico porque são várias coisas que a gente precisa pensar ali no meio do caminho, né? Primeiro, natural é entender qual que é o padrão de vida que a pessoa tem hoje, qual que é o padrão de vida que ela vai querer estar vivendo no momento da aposentadoria ou desse momento de viver de renda. Então, tem vários questionamentos ali que a gente precisa pontuar. É importante estar pontuados, mas a gente vai, de alguma forma aqui, demonstrar alguns números para a gente começar a ter um cenário olhando para frente aqui, ver o que a gente precisa para conseguir aí me aposentar ou poder tomar essa decisão, poder trabalhar, viver de renda ou conseguir um salário já com a renda dos investimentos, tá? Bom, para a gente conversar sobre isso, trouxe algumas coisas aqui, tá? Primeiro, alguns questionamentos, algumas coisas que a gente precisa pontuar. Primeiro, assim, quanto de patrimônio eu vou querer ter quando eu for me aposentar ou viver de renda? Eu acho que esse é um ponto importante. É óbvio que mais importante que o patrimônio em si é o quanto que aquele patrimônio está gerando de renda, porque dependendo do que você estiver investido, ele não vai estar gerando renda, ele vai estar acumulando capital, não vai estar gerando uma renda passiva. Então o que que acontece? Tem a forma de você, eu juntei aqui X mil reais e a partir de agora eu vou viver de renda com esse dinheiro, ele vai sempre tirando do capital, que tem alguns lugares, algumas pessoas, algumas estratégias que acabam fazendo isso daí também. Só que ali você corre o risco, até quando vai durar o seu patrimônio. Às vezes, se você for tirando sempre do principal, pode ser que em algum momento o seu patrimônio, por exemplo, quando veio que a gente teve a pandemia, que aconteceu todo aquele cenário, as ações todas caíram. Imagina você ter que tirar do seu capital daquele momento que você sabe que está depreciado por conta do momento que estamos vivendo e você precisar tirar uma grana direto do capital. Então é importante, pelo menos a premissa que eu vou utilizar aqui, que vocês vão ver daqui a pouco, é a gente focando sempre na renda passiva. Então, ou seja, eu tenho um capital investido e quando eu for viver de renda, eu vou apenas viver da renda passiva. Eu nunca vou tirar desse capital principal. Então, por exemplo, eu juntei lá 1 milhão e eu consigo fazer 1% ao mês de renda passiva, ou seja, vai me gerar 10 mil reais por mês. Então, a renda passiva, todos os meses, com aquele capital investido que eu tenho, de alguma forma, vai cair 10 mil reais da minha renda passiva ali, que é o dinheiro que não é do capital. Eu tiro esses 10 mil reais para eu utilizar como eu quiser, mas eu estou mantendo o meu patrimônio. Não estou mexendo nunca no meu patrimônio. E a ideia do vídeo vai ser exatamente essa: é a gente juntar um patrimônio específico, aí vai depender muito da realidade de cada um, e eu vou demonstrar como depende muito da realidade de cada um, mas todos podem, tá? E vai ser, o tempo na teoria ele é o mesmo para todos, tá? Obviamente vocês vão ver que vai mudar algumas coisas, mas o tempo é para todo mundo pensando nas premissas que a gente adotou aqui, tá? Então a ideia é sempre juntar uma grana, ter um capital adequado ali para conseguir uma renda passiva. Então quando a gente pensa assim, quanto de patrimônio eu vou ter que juntar? Vai depender muito do quanto você vai querer ter de renda passiva, tá? Então, por exemplo, se eu quero de renda passiva ter 10 mil reais e consigo fazer, eu tenho a capacidade ali de fazer 1% ao mês de renda passiva, então eu preciso juntar 1 milhão. Mas às vezes 10 mil reais é pouco para quem às vezes vive numa capital ou alguma coisa assim, a pessoa precisaria juntar, por exemplo, 2 milhões para ter uma renda passiva de 20 mil reais, tá? Tem os casos diferentes também, que às vezes o salário da pessoa, a renda que a pessoa tem, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que ganha ali 2 mil reais, alguma coisa assim. Então ela não precisa juntar 1 milhão para ganhar 10 mil, porque nem ela consegue ganhar isso hoje. Então ela juntar esses 2 milhões, esse 1 milhão vai ser muito mais difícil. Ela só precisa juntar até um certo valor, onde gere a renda que ela consegue ali do salário. Vocês vão ver o que a gente vai postar daqui a pouquinho, tá? Então a primeira conta, uma das primeiras questões é isso, tá? O patrimônio acumulado ali, ele vai estar, porque é ele vezes uma porcentagem que você vai conseguir de renda passiva. Então a quantidade que você conseguir de capital, de patrimônio acumulado é importante. O outro é quanto você vai querer de renda e qual vai ser seu padrão de vida. Então, é muito comum você ver pessoas, às vezes, ter uma renda ali, vai de 5, 10 mil reais, mas pense em investir até um certo valor para ter uma renda passiva lá de 30 mil reais, que não é a realidade dela hoje. Esse é o grande problema. Então, é muito importante você olhar para a sua realidade hoje,
ver, eu consigo gerar de renda 8 mil reais. É óbvio que tem inflação e tudo mais, eu tô falando de um número nominal aqui, tá? Mas aí eu preciso olhar para minha renda, quanto que eu tô conseguindo fazer hoje. Bom, 8 mil reais ao mês aqui de renda passiva é um valor ok para eu ir vivendo. Então você vai pegar e vai calcular este valor e vai ter o seu padrão de vida já vai ser esse. Tem pessoas que às vezes até aceitam diminuir um pouco o padrão de vida. Então, por exemplo, eu não vou precisar esperar todo aquele valor. Vamos supor que eu ganho 8 mil de renda aqui, né? De salário e tudo mais. Mas com 5 mil eu conseguiria viver. Então, às vezes a pessoa não precisa juntar todo o capital para gerar os 8 mil. Junta o capital para gerar os 5 mil, tá? Então isso é uma questão importante a gente levantar também, tá? Outra coisa importante que vai entrar aqui até nos cálculos que a gente está falando, a capacidade de rentabilidade de vocês. Então, por exemplo, se eu estou lá fazendo meus investimentos e eu tenho uma capacidade de rentabilidade de 1% ao mês, falando aqui rentabilidade, é o quanto eu estou evoluindo do capital, tá? Então, por exemplo, no mês eu comecei com 100 reais e terminei com 101 reais, ou seja, eu subi meu capital em 1%. Então, isso é a rentabilidade, não é a renda passiva, tá? Então, o quanto que eu consegui de rentabilidade, quanto eu consegui, mais rápido eu vou chegar nesse número. Então, por exemplo, eu tenho um plano para eu me aposentar ou parar de trabalhar ou tomar qualquer decisão ou viver de renda, não sei o quê. Quando eu juntar um patrimônio que me dê 7 mil reais ao mês, vamos supor assim, um exemplo assim. Se a pessoa pensar dessa forma e ela conseguir uma rentabilidade de 2% ao mês, é muito alto, tá? Só como exemplo, aí o tempo vai ser bem menor do que alguém que consegue 1% ao mês. Então a sua capacidade de rentabilidade, por isso que é importante estudar, estar atento às notícias da empresa, aos números da empresa, aos resultados da empresa, entender como as coisas estão, para você conseguir rentabilizar cada vez mais, tá? Então esses são alguns questionamentos. Agora vamos lá, quanto tempo a gente demanda para conseguir viver de renda com o salário com o meu salário, tá? Que a gente tem hoje. Pensei em algumas premissas aqui, tá? O primeiro é o percentual investido da renda. Então, ou seja, vamos pensar que agora eu no zero, vou começar hoje a investir. Então, eu tenho uma renda lá de 2 mil reais, por exemplo. Então, quanto desta renda eu vou destinar aos investimentos? Quanto mais você colocar aqui, melhor vai ser para você conseguir aquele número, obviamente. Então, se eu investir 10% de tudo que eu ganho todos os meses, eu vou conseguir juntar um patrimônio em X anos. Se eu, em vez de 10%, eu colocar 20% da minha renda, então não vai ser esse X anos, vai ser X menos Y. Então ele vai ser um tempo menor, você vai ganhar alguns anos ali, tá? Vocês vão ver esses exemplos. Então, a gente colocou ali como se a gente investisse 10% da renda. Eu coloquei no Excel aqui, vou mostrar o Excel para vocês. Outro ponto, a gente colocou uma rentabilidade mensal ali de 1% ao mês, que é uma rentabilidade, acho que ok, não é nada muito absurdo, muito fora da realidade, tá? Então, se a gente pensar a longo prazo, dificilmente uma carteira não faz uma média ali de 1% ao mês, tá? Pensa mesmo na média, porque é um mês às vezes fazendo 2%, no outro às vezes caindo 1%, e assim vai indo, mas quando você tira uma rentabilidade geral ali, dá para fazer 1% ao mês ali, beleza? E a gente pensou também numa outra premissa que eu coloquei aqui, como fazendo, depois que eu chegar neste capital, eu conseguir fazer de renda passiva 0,8%, tá? Geração de renda passiva. Hoje, o que acontece? Hoje está muito simples você conseguir 0,8%, 1%, 1 ponto alguma coisa, tá muito tranquilo. Mesmo porque a taxa Selic aí está em 15%, então só de você colocar no CDB que está pagando 100% do CDI, você já vai conseguir praticamente, vai conseguir mais do que esse 0,8, bem mais, né, na verdade. Então, a ideia qual que é? Quando a gente chegar no patrimônio, pode ser que o cenário macroeconômico esteja diferente. Hoje, da forma que está, a gente consegue um ponto alguma coisa. Só que se a taxa de juros estiver baixa, o cenário macroeconômico for mais favorável ao mercado, provavelmente você conseguir uma geração de renda passiva 0,8 vai ser um pouco mais difícil. Então isso é uma coisa a se pensar também. Mas eu coloquei um 0,8 só para a gente usar como exemplo aqui, tá? Então aqui são algumas coisas. A gente vai definir um valor, deste valor de renda, vamos definir aí, fazer alguns cenários. Eu vou tirar 10% para investimento, tá? Ou 20%, a gente vai fazer o cenário com os dois. A minha capacidade de rentabilidade mês a mês vai ser de 1% mês a mês. E depois que eu chegar em certo patrimônio, eu vou ter a capacidade de gerar renda passiva, a gente jogou 0,8. Com isso a gente vai entender quanto tempo eu vou precisar para chegar nos números ali, ou para conseguir a minha renda passiva, tá? Então vamos lá. Eu tenho essa planilha aqui que eu vou apresentar para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela para entender quanto tempo a gente precisa para chegar no na nossa renda passiva ali necessário para cada um. Então vamos lá, vou explicar um pouquinho para vocês aqui. O que eu coloquei? Primeiro, como se a gente tivesse uma renda hoje de 3 mil reais. Então, Diego, eu ganho 3 mil reais e eu quero me aposentar.
quanto que eu preciso juntar, quanto tempo vai demandar e tudo mais. Lembra que investimento, aqui quando a gente fala de investimento, sempre é longo prazo. Então você não vai conseguir conquistar uma aposentadoria em 4, 5 anos. São sempre muitos anos ali, tá? Só que você consegue criar, colocar seus objetivos e alcançá-los, tá? Se você fizer um rendimento certinho ali. Então vamos pensar aqui, ó, faz de conta que a sua renda é de 3 mil reais, tá? Ah, Diego, quanto que eu vou investir disso? A gente vai fazer vários cenários aqui. Ah, mas eu vou colocar 10% dessa renda, ou seja, 300 reais eu vou destinar a fazer investimento todos os meses, tá? Quanto que vai ser a rentabilidade mensal aqui? 1% ao mês. Então, se a gente olhar aqui, deixa eu abrir aqui, tá, ano por ano. Então, vamos supor que a gente está começando agora, tá? Então, se você olhar essa linha aqui, ó, em janeiro ali, dia 1º de janeiro, eu vou colocar 300 reais, tá? Depois, com 1%, no final de janeiro eu vou estar com 303 reais, pensando 1% na média ali total. Quanto que eu conseguiria gerar aqui ó, na coluna G? Quanto que eu conseguiria gerar com esses 303 reais se eu colocasse já para renda passiva? Só que eu deixei essa coluna aqui para depois a gente ver quando que ele vai equalizar com o meu salário, com a minha renda. Então, ou seja, esses 303 reais aqui, se eu quisesse só rentabilizar, fazer renda passiva, pensando naquele 0,8 que a gente pensou, eu conseguiria ali ó, R$2,42. Tá óbvio que com o meu salário de 3 mil reais está muito longe. Tá? Então a gente vai pensar desta forma aqui. Uma outra coisa que eu coloquei, eu dei uma pesquisada e a inflação média no Brasil, ela gira dos últimos 20 anos, gira em torno de 6,24. Pensando nisso, então eu coloquei aqui que a sua renda ia variar conforme é a inflação. Então estou pensando basicamente, essas são as premissas, tá? Ano a ano seu aporte vai mudando, porque sua renda vai mudar. Então sua renda vai subir perante a inflação. Estou igualando ela à inflação, nem estou pensando que vocês vão ganhar mais, nem nada. É só para empatar com a inflação, tá? Então todos os anos vocês vão ver que o salário aqui, ó, esse é o salário, nessa coluna aqui. Então todos os anos vai subir, eu fiz a conta aqui, ó, 6,24%, tá? Então vai sempre subir. Conforme vai subindo, ou seja, como a gente vai investir até conseguir essa daqui não é a renda passiva, a gente vai investir até conseguir de fato esta renda passiva ser igual ao meu salário. O dia que ela for igual ao meu salário, minha renda ali, eu posso pensar em parar de trabalhar e falar assim, bom, agora que é meu salário aqui eu já consigo ter aqui como investimento, tá? Pensando basicamente dessa forma. É óbvio, Diego, tem que ser mais ou menos assim? Não, é só essa premissa que a gente está fazendo, só para a gente ter um exemplo, enxergar um cenário na nossa frente. Porque o que acontece? Quando a gente pensar de fato em parar de trabalhar ou só ter uma grana de renda passiva compatível ao meu salário, à minha renda, é bom você ter um valor a mais para você reinvestindo. Então, ou seja, faz de conta aqui, ó, sua renda seja 3 mil reais. É até importante você gerar uma renda passiva de 4 mil. Os outros 1.000 você vai investindo mais, entendeu? Reinveste 1.000, 3 mil você pega para você. Reinveste 1.000, aí desta forma você vai alimentando o seu patrimônio ali, tá? Mas no exemplo que a gente vai utilizar aqui é basicamente quanto? Então eu estou colocando aqui, ó, 3 mil é meu salário, tá? Então deixa eu fechar aqui. Ó, 3 mil é meu salário deste ano aqui de 2025. Então eu estou pensando de janeiro ao final. Eu vou começar colocando os 300 reais dia 1º de janeiro. No final do ano, eu vou estar com 3.842 reais, pensando nos meus aportes mais a minha rentabilidade. E a minha melhor renda passiva do ano todo, obviamente vai ser sempre dezembro, porque é o último mês, vai ser quando você mais vai ter capital, geraria R$ 30,74, que está bem longe dos meus 3 mil reais, que é a minha renda daqui, tá? Só que no próximo ano, o ano de 26, você vai começar ali com os 4.161. Por quê? Porque esses 3.842 mais 300 reais, só que é 300 reais mais alguma coisa, porque seu salário na teoria vai aumentar por conta da inflação. Óbvio que não é totalmente corretivo assim, mas o salário tende a ir parecido com a inflação, tá? Então no próximo ano, o salário ou a renda não é mais 3 mil reais, vai ser 3.187 por conta dessa inflação. Então, ou seja, minha renda eu vou precisar de mais renda, só que eu vou colocando sempre 10% desse valor, tá? Então ele vai subindo. Se eu usar esta premissa aqui, ó, minha renda de 3, a renda você pode ver que não importa qual que vai ser a renda aqui, porque o tempo vai ser sempre o mesmo. Como a gente está falando tudo em porcentagem, se eu colocar 10 mil reais, 10 mil reais ou 3 mil reais, o tempo vai ser sempre o mesmo, tá? Então vamos lá. Se eu pensar em 3 mil reais, quanto tempo eu conseguiria ali pensar, bom, agora a partir daqui eu posso ver só da minha renda passiva, não preciso mais trabalhar. Então a gente vai olhando aqui, ó, o salário vai sempre aumentando, tá vendo? Ó? 3.000, 3.187, por conta da inflação, que nem eu comentei, sempre vai jogando aquele 6%. E ele vai subindo.
Então vai chegar um momento que a gente tem que olhar quando que você gerou uma renda passiva compatível ao seu salário. Então o que, que a gente conseguiria aqui? Em 2057, ou seja, daqui 32 anos, muita coisa, né? Mas é aquilo, os 32 anos vão passar de qualquer forma. 33 anos no caso, eu estaria pensando em não perder o poder de compra, eu estaria com um salário de 20.813, é mais ou menos isso. Você fala assim, nossa, mas que salário absurdo, não sei o quê. Mas se você pegar 30 anos atrás, lá em 1995, R$ 700 era um puta de um salário. E hoje você não faz mais nada com R$ 700. Então, é a inflação comendo o seu dinheiro, comendo o nosso dinheiro, que não pega demais. Então, se a gente for corrigir só pela inflação, então, ou seja, lá em 2057, você estaria com R$ 20.000 e estaria gerando R$ 21.200 de patrimônio. R$ 21.026 de patrimônio. Então, eu conseguiria em 2057 tomar essa decisão, pensando que eu estou investindo apenas 10% do meu salário, estou com uma rentabilidade de 1% e eu estou pensando que depois eu vou ter uma renda passiva de 0,8%. Se eu mudar esses números aqui, que são cenários, esse é um cenário que eu acho muito conservador, bem conservador. Então por isso que a gente conseguiria esse valor aqui, tá? Agora, tá vendo? Aqui a gente conseguiria porque esse é maior que esse daqui é maior que esse aqui. Então a minha renda passiva está maior que o meu salário. Então esse é o momento que eu posso tomar a decisão de trabalhar ou não. Tá? Juntaria um total de um capital de R$ 2.628.000. Ou seja, aqueles 2 milhões eu não vou gastar dele, ele vai ser sempre aquele valor. Só que ele vai ficar gerando um capital para mim, que esse capital eu vou estar utilizando para viver. Tá? Então ele está parado, é como se fosse uma galinha aqui colocando os ovos de ouro, ou os ovos normais. Ela tá colocando, você não vai comer a galinha. A galinha está colocando os ovos, você só está pegando os ovos dela, ela vai continuar lá. Essa que é a ideia, tá? Viver a renda passiva. Tem outras metodologias, podemos dizer assim, outros estudos, que o pessoal pega do próprio capital. Então, ou seja, eu tenho 2 milhões aqui, vou tirando do próprio capital. Então o pessoal faz umas contas ali. Eu já vi alguns estudos sobre, só que acaba sendo um pouquinho arriscado de você talvez acabar com o patrimônio e você está vivendo ainda. Então tem alguns riscos ali. Eu prefiro desta forma. É a forma mais demorada e tudo mais, mas pelo menos é a forma que eu acho mais segura, tá? Ah, Diego, mas 33 anos é muita coisa. Para quem está começando agora, não necessariamente, né? Quem tem aí 20 anos, vou começar a investir. Em 30 anos, investindo só 10% e tendo esse 1% de rentabilidade, em 30 anos a gente conseguiria a grana. Se eu mudar a minha rentabilidade do mês, mensalmente, então eu coloquei 1%, eu acho que é uma rentabilidade tranquila, tá? Então, pensando a longo prazo, tá? Então, se você já tem uma carteira investida há 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes você não conseguiu esse 1%, às vezes está um pouco menos. Mas você vai ver que vai passando o prazo, vai passando o tempo e logo, logo você consegue. Esse 1% eu acho que é bem tranquilo, tá? O que a gente pode fazer? Em vez de aportar 10% ao mês, a gente poderia aportar 20% ao mês. Eu aportando 20% ao mês, usando as mesmas premissas, eu já não precisaria de 33 anos lá, que nem a gente viu. Ó, eu já conseguiria viver, vamos supor, de renda aqui, ó, a partir de 2048. Então eu já economizei ali 9 anos. Então, ou seja, precisaria exatos 24 anos. Então eu já consigo uma questão melhor. Lembrando, aqui eu estou pensando sem a gente fazer alguma renda a mais por fora, só com essas premissas. Se eu melhorar um pouco minha rentabilidade, 1%, em vez de ser 1%, eu conseguir 1,2% ao mês, então eu já vou acabar diminuindo também, ó, já vai para 2044, certo? Esse daqui, ó, 2044. Então já vou diminuindo, tá? Voltar a 1% aqui, uma coisa que é importante a gente pensar e olhar, tá? Quando a gente pensa numa rentabilidade de 10%, pode olhar, vocês vão precisar desses 33 anos aqui para gerar renda passiva, certo? Então vou até escrever aqui com vocês, ó, 10%, 33 anos, certo? Se eu aumentar minha rentabilidade, meu aporte de 10 para 15%, eu já não vou precisar mais daqueles 33 anos, certo? Eu vou precisar, vamos olhar aqui, se a partir daqui, certo? Então aqui, ó, 15%. Tá vendo que, deixa eu ver quantos anos deram aqui, 28 anos. Olha que legal como o tempo é importante. Se eu economizar só 5% a mais da minha renda, então, ou seja, 3 mil, em vez de eu investir 300, eu investir 450 ao mês, eu vou economizar 5 anos para frente. Em vez de poder me aposentar ali com 33 anos de trabalho, vão ser 28, tá? Diego, vou pensar em 20% aqui então. Quanto que daria? 20%? Minha renda passiva ficaria maior
aqui, certo? 12.680, óbvio, se a gente abrir aqui, não vai ser no final do ano só, lá no meio do ano, quer ver, ó, 12.071, conseguiria exatamente em agosto aqui, mais ou menos, já começa, entendeu? Mas seria 2048. 2048 são quantos anos? 24 anos, então, ou seja, 24 anos aqui 20%. 24 anos. Você vê que, o que acontece? Que aqui há uma diferença, ó. Se eu coloco 10%, depois eu só penso em mudar para 15%, a diferença é muito grande, são 5 anos, tá? 28 até o 33. Depois, se aumentar mais ainda, se pensar em 20%, então já serão menos anos de diferença, tá vendo? São 4 anos. O que eu quero mostrar para vocês? Que vai chegar uma hora que dependendo, ó, deixa eu ver, 25% a gente fica aqui, ó. 25% vai dar 21 anos. 21 anos. Se eu pensar em 30%, vai dar... É aqui, né? Não, no de baixo. Aqui é 30%. 19 anos, é isso? Isso, 19 anos. Depois, quando eu pensar em 35, eu acho que a partir daqui já vai ser só um ano de economia. É isso aí, ó. Não, aqui também, né? Esse é 35%. Quantos anos? 17 anos, certo? Eu vou colocar 40%. 40%. Aqui um ano. Então, tá vendo que vai chegar uma hora que a economia de tempo já não importa tanto eu investir 35%, eu vou fazer um esforço a mais a 40%, porque é muita grana também da sua renda, né? Só que aí eu vou economizar um ano só. Então, talvez olhar estes cenários aqui seja importante você pensar, não, eu quero chegar o mais rápido possível, então eu vou investir tantos por cento da minha renda aqui, tá? Óbvio que aí você vai precisar de toda uma mudança dos seus gastos, seu padrão de vida. É sempre importante a gente sempre viver um padrão de vida um pouco menor do que a gente tem capacidade de investir ali, de gerar de renda, né? Eu gosto muito dessa filosofia. Beleza? Mas aqui a gente consegue ter uma noção. Bom, o que eu acho mais adequado? Porque, na minha visão, é esse cenário aqui, ó. É o mais adequado para qualquer um. Porque a vida não é só investir, né? Eu preciso viver a minha vida, eu preciso curtir a vida, preciso ter momentos, preciso viajar, preciso ter várias coisas. Então, se eu tiver uma pessoa que eu tenho um planejamento legal, ó, em 24 anos aqui, investindo 20% ao mês, eu consigo garantir uma renda que já seja aquém da minha renda ali, tá? Então eu consigo uma renda passiva dos investimentos maior do que a minha renda ali no momento. Para quem tem esse desejo de conseguir uma renda passiva e tudo mais, é isso, não existe caminho fácil quando a gente fala de investimentos. Não tem, vou investir aqui, do nada isso aqui vai multiplicar 1000 vezes. Não, não existe, dinheiro fácil não existe. É sempre no médio e longo prazo. Sempre você vai demandar um tempo. Então, Diego, 24 anos não dá. Pô, 24 anos vai sempre passar, não tem jeito. Tô com 40 anos. Eu não sei nem como é que tá essa regra de aposentadoria, mas quem tá com 40 anos, se não me engano, é 65 anos para se aposentar, né? Se eu não me engano. Mas quem tá com 40 anos vai conseguir tá trabalhando, vai ter aposentadoria, se ele pensar dessa forma, tá? Vai ter aposentadoria lá quando completar os 65 anos. Mas um ano antes de completar os 65 anos, ele já vai ter conseguido uma renda. Então, ou seja, vai ser a aposentadoria dele mais essa renda. E talvez ele possa até somar a aposentadoria aqui e diminuir alguns anos de investimento também, né? Então, são várias coisas, tá? É isso, pessoal. A ideia do vídeo de hoje era demonstrar um pouquinho como que é este caminho para a gente conseguir viver de renda, que é um marco importantíssimo na nossa vida. Quanto antes a gente conseguir juntar esse capital, ou seja, na verdade, quanto antes a gente começar, então, o maior, pode pensar, qualquer pessoa que você for conversar que já investe uma grana de investimentos e tudo mais, você conversar com ela e pergunta assim, o que você se arrepende? É sempre a mesma resposta, de não ter começado a investir antes. Eu comecei a investir, eu tinha 33 anos, né? 33. 32. Foi final de 2019, eu estava com 32 anos. Mas eu queria muito ter começado bem antes. Por mais que a minha capacidade de aportes e tudo mais, depois dos 30 aumentou um pouco, mas pelo menos eu já ia tendo experiência, já ia tendo conhecimento. Quando eu comecei a investir com 32 anos, eu errei algumas coisas e é natural quem começa se enfiando nas caras, né?
Então eu abri na corretora, fui comprando qualquer coisa, comprei coisa que não tem nada a ver, depois fui aprendendo, fui mudando, fui criando minha estratégia, assisti vídeo pra caramba no YouTube, nossa, debulhei os caras aí que passam conteúdos bons. E com o tempo eu fui aprendendo e hoje eu só me arrependo de não ter começado antes. Então, quanto antes você começar, melhor. Ah, Diego, eu ganho pouco. Não importa o quanto você ganha, né? É óbvio que eu penso assim, né? Quando a gente é muito novo, é muito importante a gente investir na nossa capacidade para poder gerar mais renda. Mas é importante a gente já ir investindo aqui, nem que seja pouco. Ah, eu tenho 18 anos, vou começar com 5% do que eu ganho. Já é alguma coisa, porque se ele começar todos os meses, mesmo que seja 5%, quando ele tiver uns 25 anos, tiver uma capacidade financeira melhor, ele já vai ter passado, ele já vai ter tido muita experiência para investir. Então, quanto antes começar, melhor, e nunca é tarde. Porque nem eu dei o exemplo aí quem tem 40 anos de idade. Ah, eu tenho 40 anos de idade. Vou investir agora? Já não está muito tarde? Claro que não. Se a gente pensar que em 24 anos ali a gente já consegue uma renda igual ao nosso salário, então, ou seja, ele vai conseguir a renda antes mesmo de se aposentar. Entendeu? E depois ele junta, exatamente, a renda passiva dele com a aposentadoria vai ser a melhor dos mundos, né? É isso, pessoal. Segundo vídeo do canal. Desculpem qualquer coisa, estamos aí. Dá aquele like, aquela moral para me ajudar. Um abraço.